Muito boa tarde, vamos à coletiva de imprensa com o técnico Claudinei Oliveira. Vamos às perguntas. Olá, Claudinei. Rodrigo Goulart, das rádios Chapecó FM, Massa FM e Jornal Diário do Iguaçu. Claudinei, você não tem o Cristiano Silva, seria o Mancha, né, o substituto natural. Em relação ao Bruno Nazário, que continua fora, a ideia é manter o Caio, enfim, falar um pouquinho sobre o que você pensa em termos de formação de time para enfrentar o Juventude. Aliás, é uma observação, né? O torcedor está confiante, né, por um bom resultado, é porque a Chapecoense outro dia também enfrentou uma equipe de G4 fora de casa. O Novo Horizontino conseguiu a vitória. Boa tarde, Rodrigo. A gente também tá confiante em fazer um bom jogo, né? Buscar a vitória, né? Sabendo que o empate não é um bom resultado fora de casa, mas vamos tentar a vitória, respeitando bastante a equipe do Juventude, que é muito forte nos seus domínios. Com relação à troca do Cristiano pelo Mancha, é uma troca natural, né, que vai ser feita. E quanto ao substituto Nazário, a gente vai ter um trabalho, vamos fazer um treinamento agora, que a gente vai definir esse treinamento, quem vai ser substituto Nazário. A gente tem 2, 3 opções aí, e vamos conversar bastante aí, observar o treino, ver quem que a gente vai optar para iniciar o jogo. Claudinei, bom dia, tudo bem? É o Rangel Guimarães da Oeste Capital por aqui. Eu gostaria que você falasse sobre as principais características desse time aí do Juventude, que a Chapecoense precisa buscar neutralizar na partida que acontece amanhã em Caxias do Sul. O Juventude é uma equipe que procura construir o jogo, né? Quando não é pressionado, então a gente tem que procurar pressionar. Tem o Nenê, que é um jogador que faz a diferença, tem uma boa bola parada, né? Um jogador que faz a diferença nesse quesito, bate bem de fora da área, tem uma boa bola parada, tem uma boa liderança. Então, uma equipe que a gente tem que tomar cuidado, não está no G4 à toa, né? Tem uma equipe que tem um jogo bem sólido, um time muito equilibrado, tanto ofensiva quanto defensivamente. A gente vai procurar, dentro do que a gente viu, do que a gente observou do adversário, criar alguma dificuldade para eles. Lógico que não vou expor aqui, que senão a gente está dando arma para o inimigo, né? Mas a gente vai ter algumas estratégias que a gente vai tentar usar para minimizar os pontos fortes deles e poder potencializar nossas virtudes. Bom dia, Claudinei. É o Tadeu Costa, da Vang FM. A Chapecoense, tomando exemplo dos 2 últimos jogos fora de casa, marcou 4 gols, né? Marcou gols. E se isso continuar acontecendo, a possibilidade da vitória existe de melhor forma. Mas o sofrer gols que é importante, né, Claudinei? Não sofrer o gol, daí vencer fica um pouco mais fácil. Como é que você vai procurar neutralizar esses ataques aí do Juventude, que serão muitos, com uma defesa bastante sólida? Tadeu, a gente espera que não sejam tantos ataques assim, né? A gente espera poder marcar bem a Juventude a ponto deles não chegarem tanto no nosso último terço defensivo ali, né? Que eles não cheguem tanto próximo à nossa área. Mas acaba acontecendo durante o jogo, a gente tem que estar precavido com relação a isso. Acho que a gente teve uma evolução defensiva. Esse último jogo mesmo a gente não sofreu gols, é a terceira vez só que isso acontece na Série B. E no jogo contra o Botafogo de Ribeirão foi um jogo que, assim, a gente não é que a gente não sofreu, a gente sofreu, mas foi um jogo, como a gente falou, que se pulava 2 fases do jogo, quase a bola já é direto na área toda hora, bola na área, isso aí te gera uma certa preocupação. Mas o jogo contra o Novo Horizontino, apesar de a gente ter finalizado bastante fora da área, a gente procurou controlar também as ações deles. É o que a gente vai fazer aqui, procurar controlar as ações do Juventude, sabendo que é uma equipe que tem alguns mecanismos para jogar, né? Como todas têm, a gente estudar quais são esses mecanismos, procurar neutralizá-los e procurar sair mais uma vez sem sofrer gols. Se a gente não sofrer gols, acredito que a gente, com a qualidade que a gente tem do meio para frente, a gente consiga fazer gol e vencer a partida. Bom dia, Claudinei. Matias Brasil, Rádio Condá FM, equipe Nota 10. Claudinei, ainda nessa linha de neutralizar aí o Juventude, eu gostaria que você falasse do meio-campo do Juventude, principalmente do Nenê, que é um dos principais jogadores do time jaconeiro. Pode falar pra gente, por favor, desse meio-campo do Juventude e como fazer para parar ele, principalmente o Nenê? Obrigado. Boa tarde. Assim, eles têm alternado bastante meio campo, né? A gente usa às vezes o Vini Paulista, às vezes o Jean, às vezes usam o Jadson, mas o Nenê está sempre presente, como eu falei em outra pergunta anterior. É um jogador que é a referência da equipe deles, né? Referência técnica, né? Em termos de experiência, bola parada boa. A gente tem que tomar cuidado, procurar não fazer marcação individual em cima do Nenê, que eu acho que não é o caso, mas quem estiver no setor, procurar diminuir ali para não deixar ele pensar muito com a bola, se deixar ele ter um tempo maior para pensar com a bola, ele vai achar o passe. Então é procurar diminuir o espaço para o Nenê, para ele não pensar muito o jogo, né? E ter cuidado com os outros atletas também. O Juventude não é só o Nenê, né? Tem o Eric, que eles contrataram do Ipiranga, que é um grande atacante, tem outros bons jogadores aí que podem nos criar dificuldades. Os 2 laterais apoiam bastante, tanto o Alan Rusch quanto o Reginaldo.
A gente tem atenção de uma maneira geral com a equipe de Juventude, não focar só no Nenê, mas sabendo que o Nenê é um jogador que, se tiver espaço, vai criar situações de perigo para nós, com certeza, pela sua qualidade. Bom dia, Claudinei. A Chapecoense tem esse jogo amanhã contra o Juventude pela Série B e no sábado tem o jogo da Copa Santa Catarina contra o Marcílio Dias, na Arena Condá. Você pensa em utilizar a Copa Santa Catarina para dar ritmo para alguns jogadores desse grupo que está disputando a Série B? Posso citar alguns exemplos. O João Igor fez 2 partidas desde que chegou na Chapecoense. O próprio Douglas Borel, que vinha sendo utilizado e hoje está fora aí da lista de relacionados, mas tem o Richard também, que fez alguns jogos pela Chapecoense na temporada. Você pensa em utilizar essa competição para dar ritmo para os jogadores e eventualmente voltar a aproveitá-los na Série B? Então, a gente vai utilizar na medida do possível, né? A gente vai pensar jogo a jogo. Esse jogo, por exemplo, quem viajou para cá não tem condição de usar um jogo de sábado, né? Porque a gente vai viajar a madrugada inteira, vai chegar sexta-feira de madrugada em Chapecó, pela manhã em Chapecó quase, e o jogo já é no sábado, né? Então não tem condição de quem viajou para cá chegar aí sem ter treinado com o restante do grupo, pisar no campo e jogar. É até temerário isso. Aqueles que ficaram lá, a gente está conversando com o pessoal, com o Emerson Cris, com o pessoal que ficou lá, a gente está conversando para ver a utilização daqueles que não viajaram. É uma possibilidade, não sei quantos vão ser utilizados nem quais, né? Não tem como adiantar isso, mas existe a possibilidade daqueles que ficaram em Chapecó e não viajaram, eles fazerem parte do grupo que vai estrear na Copa Santa Catarina.